Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 20 de agosto de 2026. Eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito da mensagem de hoje, que é muito mais um relato pessoal meu do que qualquer outra coisa. Ontem eu tive uma sessão com a minha psicóloga que me abriu os olhos para muita coisa. É por isso que eu falo o quanto é importante a psicoterapia. A psicoterapia é de uma importância que vocês não fazem ideia. Eu fui criada em um mundo, né, em uma época muito diferente da época de hoje em dia, né? Na nossa época não tinha internet, não tinha essas informações que tem hoje em dia, na nossa época de infância, de criança. E a minha vida inteira eu fui acordada pela minha avó. Ela preparava o café enquanto eu escovava dente, colocava roupa, ia à padaria, buscava o pão, a gente tomava café. Eu nunca dei trabalho para ir para a escola, para cumprir com as minhas obrigações, sempre fui certinha com as minhas coisas e eu imaginei que os meus filhos seriam como eu. Mas ninguém é igual a ninguém, né? E a gente querer transformar o outro, mudar o outro, sem que o outro queira, isso é adoecedor. Isso adoece a pessoa que está tentando. E eu falo isso com experiência própria, viu? Experiência própria. Ontem, ao sair do trabalho, eu chamei meu marido para conversar e falei para ele. E a minha psicóloga ficou extremamente preocupada comigo, muito preocupada mesmo, porque diz ela que em 5 anos de faculdade e em tanto tempo de terapia que eu estou fazendo com ela nunca havia me visto abatida como eu estava ontem e com sintomas depressivos. Essa não sou eu. Eu, Sabrina, sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que ri das maiores babaquices que vocês imaginarem. Sabe boba alegre? Sou eu. Eu sou assim. Então aquela Sabrina de ontem, que a minha querida, amada psicóloga me viu, não era eu. Não era. Era uma Sabrina que estava refém dos próprios filhos. Refém de uma situação que vem se arrastando durante um tempo já. Por quê? Porque para mim, cumprir com as obrigações, fazer aquilo que precisa ser feito, para mim é normal. Para mim é certo. Para eles, às vezes, nem tanto, né? E a gente precisa aceitar que o outro tem o seu livre-arbítrio. O outro tem o seu direito de escolha. O outro precisa escolher como ele quer viver a vida dele. Nós, como pais, a gente precisa sim dar a orientação necessária, dar a educação necessária, mas a gente não pode obrigar os filhos, o marido, o amigo, a ser como a gente queria que eles fossem, né? Sigmund Freud, com uma precisão assim clínica da psicanálise, ele fala que a mudança genuína ela depende exclusivamente do nosso próprio desejo. A gente precisa desejar mudar. Então, tentar controlar o desejo do outro gera um desgaste psíquico muito grande, muito grande. E esse desgaste psíquico que a gente tem, tentando mudar, tentando transformar, tentando salvar o outro,
muitas vezes acaba nos levando à neurose, à frustração crônica e ao adoecimento, porque a gente pensa que a gente tem controle com a vida do outro, só que a gente não tem. E quanto mais a gente insiste, quanto mais a gente tenta forçar o outro a mudar, mais o outro ativa um mecanismo de defesa que se chama resistência. Então, quanto mais insistência, maior é a resistência do ego. Por quê? Porque o outro não muda com a pressão externa, né? A defesa do ego é resistir. Então não adianta a gente tentar mudar o outro sem que o outro queira. E quando a gente alimenta essa crença de que é possível salvar ou transformar o outro, filho, parceiro, amigo, né? O nosso investimento psíquico, ele é direcionado para o outro. E o que que acontece? A gente fica vazio por dentro. A gente esvazia o nosso próprio eu. Ao desviarmos o olhar de nós mesmos, a gente acaba se perdendo, acaba gerando em nós uma ideia de frustração que acaba gerando ansiedade, depressão, estresse. Isso é adoecedor, adoecedor. Então, que a gente possa se libertar dessa obrigação de querer salvar o outro, de querer transformar o outro, a fim da gente se resgatar mesmo, né, e olhar para o nosso próprio desejo, porque nós temos o nosso próprio desejo. A libertação, a nossa libertação ocorre quando a gente aceita o limite intransponível da alteridade, entendendo que o outro é irredutível e livre para escolher o próprio destino, mesmo que seja o erro ou a estagnação. Tentar mudar o outro é um caminho direto para o nosso próprio esgotamento psíquico. A minha psicóloga ontem me deu duas escolhas. Ela falou: ou você continua fazendo tudo o que você está fazendo para que você não se sinta culpada, né? Mas sabendo que você está sendo refém dos seus filhos e eles te usam, te manipulam para que você faça aquilo que eles querem. A moeda de troca deles é a escola, são as obrigações escolares, é ter uma vida social. Essa é a moeda de troca. Em troca, eu sou uma refém deles. Ou você simplesmente liga o foda-se e deixa que eles arquem com as consequências das próprias escolhas. Porque isso que você está fazendo, ela me disse, está te adoecendo. Está te adoecendo. Você está com sintomas de depressão. Você está querendo morrer. E às vezes é bom que você morra mesmo, mas morra em vida. Para de querer viver a vida dos seus filhos e viva a sua própria vida. E hoje eu pude fazer essa escolha. Eu não vou mais tentar mudar os meus filhos. Eu vou deixar que eles arquem com as consequências das próprias escolhas deles. Mesmo que essas escolhas sejam o erro ou a estagnação. Porque a minha parte eu faço. As oportunidades que eu preciso dar para eles, eu dou. Os conselhos que eu tenho que dar para eles, eu dou. Mas infelizmente eu não posso obrigá-los a fazer aquilo que eu sei que é certo e que eu acho que é melhor para eles. Então que nós possamos nos libertar disso. Se você, assim como eu, está passando por uma situação dessa,
onde você se vê obrigado a salvar o outro a qualquer custo, não faça isso, porque você vai só conseguir se adoecer cada vez mais e não vai conseguir, em hipótese alguma, salvar o outro, porque o outro é senhor do seu próprio destino, assim como nós somos senhores das nossas vidas, do nosso destino. Um beijo grande para vocês, fiquem em paz e até o próximo vídeo.